Boa noite, igreja. Boa noite. Cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Amém? Louvado seja o santo nome de Deus, que mais uma vez estamos aqui pelas tuas graças e misericórdias. Meus irmãos, quero fazer uma pergunta para a igreja, antes de citar o versículo. Qual é a imagem que temos de Deus? Qual é a imagem que temos de Deus? Nós temos aqui mais ou menos umas 40 pessoas. Vamos fazer uma coisa legal aqui. Você que vai perguntar para o seu irmão do lado, vire para ele e pergunta assim: meu irmão, eu estou feliz hoje porque você está aqui. Porque Deus é? Responda você agora. Eu procurei na Bíblia algum versículo que me desse uma palavra ou uma frase ampla para expressar o que Deus é na minha vida e o que é Deus na sua vida. E graças a Deus, Deus tem alcançado em nossas vidas maneiras tão fantásticas de a gente aprender a palavra dele, que o principal é as escrituras sagradas, mas ele nos dá N ferramentas para que possamos entender melhor a palavra dele, através do estudo, através de buscas de informações, através de outros canais. E esse brinquedinho aqui, que além do telefone, ele pode ser útil também para isso. E eu tenho uma Bíblia aqui e eu procurei aqui, eu digitei aqui: Deus é. E olha só, Gênesis, vou aqui falar de uma forma, não precisa nem abrir a Bíblia, meus irmãos, mas eu vou falar aqui de forma aleatória algumas frases. Em Gênesis 31:50, aqui diz no final: Deus é testemunha entre mim e ti. Vou passear, tem inúmeros versículos com esta palavra, com essas duas palavrinhas: Deus é. Samuel 10:7, Deus é contigo. Amém? Pular mais um pouco aqui, Salmos 99:9, Deus é santo. Olha quanta coisa Deus é. Perfeito, Deus é. João 6:33, Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Glória a Deus. Ou seja, de Gênesis a Apocalipse você vai achar aí toneladas e toneladas de Deus é, 3 pontinhos. E aí que Deus colocou no meu coração hoje. E você, meu filho, o que você pensa de mim? O que Deus é na sua vida? É tudo. E às vezes a palavra tudo, né, Deus, hoje não quer dizer nada para nós. Não quer dizer nada. Porque para se ter uma boa resposta, meu irmão, a gente precisa ter a sabedoria de se fazer a boa pergunta. Não é verdade? Toda e qualquer resposta sábia, ela precede de uma boa pergunta. E nas escrituras de Deus, nós temos N situações onde vários personagens, vários servos de Deus foram confrontados com Deus porque não souberam fazer a pergunta certa. E muitas vezes nós perdemos as nossas bênçãos porque Deus já nos deu as respostas por perguntas que nós fizemos e que não conseguimos entender a vontade de Deus. E isso acontece, um exemplo, em Êxodo 14, versículo 15. Lá vocês podem abrir. Êxodo 14, versículo 15. Disse o Senhor Deus a Moisés: por que clamas a mim? Dizes aos filhos de Israel que marchem. Deus perguntou para Moisés: por que clamas a mim? Moisés, ele se viu
numa situação difícil, porque ele estava conduzindo o povo para se libertar das mãos do faraó. E Deus já tinha dado a resposta para ele. Antes mesmo de Deus fazer essa pergunta, porque se Deus fez essa pergunta para Moisés, é porque Moisés teve dúvida. Teve dúvida talvez da resposta, teve dúvida talvez dos caminhos e das ordenanças que Deus designou a ele, teve dúvidas da sua própria fé, teve dúvidas de quem Deus é. E aqui, se você retornar um pouco, Moisés já tinha dado a resposta para o povo, mas ele, mesmo dando a resposta para o povo, ele tremeu na base. E está aqui, no capítulo 14, versículo 13. Quando o povo se viu diante daquela situação em que os soldados do faraó estavam à caça deles, se colocaram diante deles e o povo estava ali, em frente ao mar. Não tinha mais para onde correr. Ou era o mar adentro, ou era enfrentar os soldados de faraó. O povo não tinha nenhuma visão de que ali teria alguma saída. E Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Aleluia, Jesus, glórias a ti. Então, meu irmão, Deus está dizendo aqui: você quer resposta para a sua vida? Você quer resposta para os seus problemas? Eu tenho a resposta, mas faça a pergunta correta. Faça a pergunta correta. Talvez Moisés aqui, ele se confrontou com ele mesmo diante daquela circunstância, porque Deus deu poder a ele através de um cajado. Não que o cajado era a solução para os problemas da vida dele, não que o cajado substituísse Deus na peleja que Moisés estava lutando junto com o povo. Mas o cajado era um símbolo para Moisés entender e para ele lembrar que Deus era com ele todos os dias da vida dele e do povo de Israel. Glória a Deus. E naquele desespero ele soube entender isso, e ele não fez a pergunta certa. Ele não fez a pergunta certa. E aí, claro, levou uma ralada de Deus. Por que clamas? E a gente leva ralada todo dia de Deus, meu irmão. Todo dia. Porque a gente não sabe fazer a pergunta certa para Deus. Porque o próprio Espírito Santo diz que nós não sabemos orar, mas é o Espírito Santo que coloca as palavras em nossas bocas, que intercede por nós. Não é verdade? Agora, olha que interessante. Da mesma maneira que Moisés vacilou aqui, mas Deus deu graça e livrou o povo. Agora vai lá em Lucas. O que é a sabedoria? O que é ter a consciência de saber quando Deus é? Lucas 22, versículo 42. Jesus no Getsemane. Jesus, antes de ir para a cruz, orou e disse a Deus, dizendo Jesus: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, Pai. Olha que interessante isso aqui, gente. Jesus não fez uma pergunta para Deus, mas o versículo, ele dá uma ênfase de clamor a Deus, porque Jesus já estava tão angustiado que ele exalava sangue. E aqui ele não trocou, ele poderia muito bem ter colocado aqui: Pai, se puderes, por favor, se puderes. Se puderes, ele soa como uma conotação: Pai, eu estou pedindo.
eu estou pedindo. Não, ele não disse isso. Ele colocou nas mãos de Deus: Pai, se quiseres. Ou seja, toda a decisão, todo o poder, a honra e a glória estava na mão do Pai. Aleluias. Deus, aleluias. Essa frase teria mudado talvez todo o cenário de toda a nossa vida, se Jesus tivesse colocado no final desse versículo assim dizendo, eu vou repetir: Pai, se quiseres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas usa da tua misericórdia sobre mim, porque a misericórdia de Deus é infinita. Amém. Glória a Deus. Se Jesus tivesse falado talvez aqui: Deus, tenha misericórdia de mim, talvez só este pequeno finalzinho do versículo mudaria todo o rumo da história. Mas Jesus não fez isso, porque Ele sabia o que Ele teria que passar. Ele sabia o que Deus colocou nas mãos dele para fazer. E é isso que Deus quer que nós façamos, que tenhamos consciência verdadeiramente o que Deus é na nossa vida e o que temos que fazer para que Deus seja na nossa vida. Amém, igreja? Amém, Jesus. Que Deus possa verdadeiramente, meus irmãos, colocar em nossos corações todo dia, que nós possamos, antes de fazer a pergunta para Deus, que nós façamos essa pergunta para nós mesmos e tentamos responder. Uma coisa pode ter certeza, meu irmão: se você embaraçar na resposta, é sinal que a pergunta não foi bem elaborada. E se você souber a resposta, é porque o Espírito Santo já respondeu. Glória a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o santo nome de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.